Cristo. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Vou só explicar uma coisa aos irmãos. Eu estou usando 2 óculos. Por isso que às vezes os irmãos vão ver eu me atrapalhando aqui. Porque eu uso um para leitura e outro para enxergar de longe. Bem, Atos capítulo 1, versículo. Vamos ler a partir do versículo 6. Eu queria que só aumentasse um pouco. Bem, glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 6 em diante. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Pode sentar, irmãos. Amém? Quando nós aqui nos reunimos na igreja para falar, para estabelecer um tema para esta festividade, né, foi sugerido isso, para que nós viéssemos falar de missões, mesmo com a proposta de restabelecer uma identidade que por algum momento havia sido perdida durante o tempo com relação a esta igreja, né? Porque a nossa igreja tem por nome Igreja Evangélica Missionária. Então é uma igreja que, pelo seu próprio nome, ela se preocupa com as vidas, com as pessoas, com as almas, né? Não é interessante para mim só eu estar aqui e eu receber a graça de Deus, a graça do Senhor, e ser salvo pelo Senhor, e receber do seu Espírito, e não ter o mesmo desejo de ver aquele que está lá fora também precisando ouvir uma palavra de amor, uma palavra
que fala a respeito da graça do Senhor, da salvação em Cristo. Amém? Nós vimos anteriormente essa apresentação do grupo de gestos, e em alguns momentos você sente o impacto, né, isso é só para que os irmãos entendam, é só uma simbologia daquilo que muitos irmãos estão sofrendo em países como China, amém? E muitos outros países do mundo árabe. E muitas vezes hoje você tem a condição de pegar a sua Bíblia, de colocá-la debaixo do braço, de trazer, de ler, de se expressar, de falar do amor de Deus. Mas nesses países, irmãos, eles não têm sequer a oportunidade de ter uma página dessa, porque se for pego, morre. Né? Eu queria ter trazido alguns vídeos para mostrar, mas os irmãos sabem, os irmãos acompanham, né? Como é sofrida a missão e a vida de um missionário que sai para pregar o Evangelho e falar do amor de Deus, lançando em risco a sua própria vida por amor de Cristo. Amém? Foi falado nessa noite que nós vivemos, ou não sei se foi nessa noite ou se foi ontem, nós vivemos num país livre com relação à questão da pregação do Evangelho. Você pode sair e pregar o Evangelho e você não vai ser, como é que eu posso dizer, preso. Você não vai sair, as autoridades não irão te prender porque você está pregando algo que seja de contraversão àquilo que está sendo dito, né, pelas pessoas. Apesar que existe algo carregado, né, que faz com que, nesse caso, algo mais psicológico aqui no nosso país, que traz esse clima mais carregado com relação à pregação do Evangelho. Mas não sofremos tanto quanto esses irmãos que estão, por exemplo, como eu falei, na China, que arrisca a sua própria vida, entrega a sua própria vida. Amém? E para contextualizar, eu quero só trazer a palavra do Senhor quando fala a respeito de Atos capítulo 1. É um texto que antecede uma promessa, né? Qual foi essa promessa? A promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas o Senhor Jesus, ele ao ser interrogado, um dos discípulos faz uma pergunta a ele, e não diferente de qualquer um da gente, de qualquer um de nós, vai trazer sempre a nossa visão. Como assim? Vai trazer sempre a nossa perspectiva, aquilo que eu acho melhor para mim. Para esses discípulos que falaram com Jesus, o que é que eles achavam melhor para aquele momento? Ele faz a seguinte pergunta: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel?
Por que eles fazem essa pergunta? Porque todo Israel estava sob o domínio do Império Romano. Eles não eram, apesar deles terem os seus sacrifícios, oferecer, ter um templo ainda, mas eles estavam sob o domínio de Roma. E aquilo era muito horrível para eles, porque trazia uma insegurança, né, e trazia também uma penalização sobre o povo judeu, o povo de Israel. E por isso eles fazem a pergunta: será que o Senhor vai restaurar novamente o reino a Israel? E Jesus responde a eles: não interessa a vocês o que o Pai, o que Deus, o Pai, determina quanto às estações do ano, quanto ao tempo, quanto às coisas que virão ao porvir. Mas o que interessa, aí Jesus ele quebra, né, essa perspectiva dos discípulos de querer a restauração de algo material e fala àqueles discípulos a perspectiva do reino. Versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém? Vocês irão receber ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém? Então, isso implica dizer que, para que você seja, e Jesus vai falar logo em seguida, que vocês vão ser testemunhas, mas para que vocês sejam testemunhas, é preciso que o Espírito de Deus esteja em vocês. Que o poder do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Que o poder do Espírito de Deus esteja sobre sua família. Amém? Esse é um requisito. E Jesus ele fala logo em seguida: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. O que você entende a respeito dessa palavra? O que é que você consegue compreender através dessa palavra? Jesus ele estava em Jerusalém. Os discípulos estavam em Jerusalém. Amém? Então, Jesus ele estabelece o quê? Algumas prioridades. Ele estabelece que o Evangelho precisa ser pregado primeiro aqui. Amém? Aonde a gente está. E depois irá avançar a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Se nós fôssemos exemplificar essa palavra que Jesus disse, ele estaria dizendo da seguinte forma, né? Se eu fosse traduzir, contextualizar com relação ao nosso contexto, vocês serão minhas testemunhas tanto em João Pessoa quanto na Paraíba, no Brasil. Amém?
E tem um detalhe que ele fala a respeito de Judéia e Samaria, porque se trata de um mesmo povo, só que com pensamentos diferentes. Vem de uma mesma linhagem. Eu estou sendo muito didático, muito técnico, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Vem praticamente com a mesma linhagem. Amém? Então, isso poderia ser o quê? Você avançar em determinadas regiões do Brasil. Em regiões que você chega, e fala um sotaque diferente, come comidas diferentes, age de forma diferente, e nem por isso você deve ver essas pessoas como pessoas inimigas, mas sim como pessoas que precisam ouvir e receber da graça do Senhor. E até os confins da terra, até outros países que você nunca imaginaria pisar neles. Amém? Mas a urgência que Jesus traz é o quê? Aqui, Jerusalém. Amém? A urgência que Jesus traz é aqui. Aqui aonde? Na minha casa. Amém? Porque assim não adianta nada ser um grande evangelista. Eu já conheci alguns irmãos. Ser um grande evangelista, conquistar várias vidas, isso é grande, louvável. Mas você precisa testemunhar do amor de Deus, primeiramente na sua casa. A sua Jerusalém é a sua casa. A Jerusalém que Jesus fala para cada um de nós hoje é o seu lar. Amém? Depois você avança, vai, seu trabalho, sua universidade, sua escola, não sei, mas primeiro a gente tem que focar no nosso lar. Amém? No nosso lar. Mesmo que aqueles que estão no nosso lar não queiram muitas vezes ouvir ou dar crédito, não é verdade? Não é porque a outra pessoa não deu crédito à sua voz, à palavra do Senhor que partiu de você, que o Evangelho não deva ser pregado. Ele tem que ser pregado. Amém? E o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é que você saia daqui hoje, com esse objetivo, com esse pensamento de que? De chegar e lançar uma semente. Eu sei, irmãos, que existem muitos lares onde o marido muitas vezes não segue o Evangelho, a esposa segue, e acontece muitas vezes aquela tribulação que muitas vezes, só as servas de Deus, sabem que sofre muitas vezes. Amém? Mas Jerusalém é o seu lar. Amém? Jerusalém é aqui em João Pessoa. Amém?
Não adianta, irmãos, eu pegar, por exemplo, o pastor Jobson, né, e dizer: pastor, o senhor vai para uma missão, né? O senhor vai lá para Guiné-Bissau, né? Mas nós temos o nosso Guiné-Bissau aqui, entende? Nós temos o nosso Afeganistão aqui. Nós temos muitas vezes a nossa China aqui, e muitas vezes nós não queremos ir aqui e queremos ir para Guiné-Bissau. Estão entendendo, irmãos? Por isso que Jesus ele diz: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Comece por Jerusalém. Amém? Comece por Jerusalém. E se você for pegar o livro de Atos, ele é dividido justamente dessa maneira. Os discípulos eles começam um trabalho. Do capítulo 1, se você for analisar, do capítulo 1 ao versículo 7, eles estão lá em Jerusalém, eles fazem todo o seu trabalho em Jerusalém. É lá que eles recebem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a promessa do Espírito, e começam a fazer, né, a obra de Deus. A partir do capítulo 8 ao 12, eles já avançam. Eles saem, vai para a Judéia, Samaria, amém? E do capítulo 13 ao 28, até os confins da terra. Eles já passam Antioquia, amém? Mas, irmão Alex, tem um texto bíblico que fala de uma mulher adúltera. Essa mulher adúltera, ela, vou até abrir a Bíblia, é no capítulo 4 de João, que fala a respeito da mulher samaritana. Aí você vê, né? Mas essa mulher, ela começa a ter um diálogo com o Senhor, amém? Ela começa a ter um diálogo com o Senhor, e Jesus ele começa a colocar diante dela toda a sua vida. E aquela mulher, ela se comove e consegue enxergar ali o Messias, o Salvador do mundo. O que é que ela vai fazer? O que é que ela faz quando sai dali? Ela sai para a cidade dela, Samaria, né? E chega lá e diz: olha, eu conheci um homem que falou tudo o que aconteceu comigo. E começou a testemunhar, a falar desse homem. A cidade foi até Samaria, né? Foi até esse homem. E no final, no versículo 42, diz assim: e diziam à mulher: agora não é mais por causa de você, do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Ela começou por Samaria. Por que ela começou por Samaria? Claro, ela era de Samaria. Amém? Ela era de Samaria. Então, obviamente, ela iria começar por Samaria. Amém? Você é de João Pessoa,
claramente você vai começar por onde? João Pessoa. Amém? Eu sou de Arapiraca. Hoje estou em João Pessoa. Foi o lar, foi o lugar que Deus nos colocou, para que nós viéssemos lançar a semente, pregar o Evangelho. E muitas vezes você não entende o agir de Deus, como Deus trabalha. Na verdade, ninguém entende, nem eu, nem você, ninguém. Amém? Porque muitas vezes Ele te tira de um lugar, te põe em outro. Muitas vezes não é o lugar onde você queria estar, não é o lugar cômodo onde você desejaria estar, mas é o lugar onde Deus te coloca. Amém? Então, temos irmãos aqui que saiu de Arapiraca, veio para João Pessoa, de João Pessoa saiu para Garanhuns. Isso é só um exemplo, né? Tem outros que saíram de cidades do interior, veio para cá. Então, assim, irmãos, Deus, Ele te coloca onde Ele quer, mas Ele te coloca com um propósito. Amém? Mesmo porque nós somos servos. Amém? Quem é servo? Quem é servo do Senhor? Amém? Então, é mais do que normal o servo e a serva ouvir a voz de Deus, ouvir a sua voz e obedecer. Amém? Ouvir a sua voz e obedecer. A gente poderia trazer uma pregação, falar a respeito de algo que viesse, impactar o seu coração, de forma que você viesse chorar emocionalmente. Entende? Mas quisera Deus que cada um viesse ouvir essa palavra, e assim como um atalaia, como um pregador do Evangelho, pregar a palavra. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos egoístas. Eu quero a bênção de Deus para mim, mas eu não consigo compartilhar com o meu próximo. Como é que eu posso compartilhar com o meu próximo? Falando desse amor, testemunhando tudo aquilo que Deus fizera na sua vida, tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? E tudo aquilo que Deus ainda fará nas nossas vidas. Então, nós devemos, sim, tomar Jerusalém como nosso início, como nosso começo do testemunho. E testemunhar significa o quê? Significa que você viu algo, que você conheceu algo, e você tem aptidão para falar daquilo que você viu. Se você conheceu o amor de Deus, conheceu a graça de Deus na sua vida, nada mais justo do que você falar desse amor e falar dessa graça, falar do poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Amém? Falar do poder do Espírito Santo.
E para encerrar, eu só queria trazer o real motivo da pregação do Evangelho. Certo? É para que outras pessoas consigam conhecer o amor de Deus. Mas no capítulo 1, versículo 11, versículo 10, diz assim: e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Acho que eles não estavam acreditando, os discípulos, né? Que aquele que andou com eles, o qual ele viu multiplicar pães, multiplicar peixes, ressuscitar mortos, curar os enfermos, agora estava se ausentando. Amém? Se ausentando deles. Mas anteriormente ele havia deixado a promessa. Lembra? A promessa de que enviaria o Consolador. Quem? O Espírito Santo. Amém? E da mesma forma como ele subiu, ele voltará. Por isso que nós dizemos o quê? Maranata. Maranata. Aleluia. Mas tem outro porém. Para que exista o Maranata, você precisa se atentar a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 diz assim, versículo 14. Não, versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Amém? Independente das circunstâncias, independente da tribulação, independente se houver uma faca no teu pescoço, né? Você só será considerado um servo fiel se você se mantiver firme. Amém? Se você se mantiver firme, e diz ainda, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E então virá o Maranata. Então virá o Maranata. Agora, será que não é nós que estamos retardando muitas vezes a vida do Senhor? Começa a pensar nisso. Eu sei que o tempo da vinda do Senhor, ninguém sabe, nem eu, nem você. É verdade? Ninguém sabe, nenhum de nós sabemos. Isso que eu estou falando é mais uma suposição do que uma afirmação. Será que nós não estamos muitas vezes retardando a vinda do Senhor? Porque Jesus ele disse: o Evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então virá o fim. Então Jesus virá.
e estabelecerá o seu reino. Amém? Mas nós sabemos que, mesmo sendo pregado o Evangelho, muitas pessoas não irão crer. Mas imagine que, se você não prega a palavra e você teve a oportunidade de falar, e aquela pessoa, aquele ímpio, isso vai causar remorso, é para você ficar com remorso mesmo. E aquele ímpio que morreu fora do caminho do Senhor, o sangue dele será cobrado da nossa vida. Assim como fala a respeito do atalaia nos profetas. Porque você, como atalaia, você deve anunciar. Amém? Anunciar a voz do Senhor. Amém? Então, eu deixo essa palavra. Essa palavra para que os irmãos venham ter consciência de que o Senhor, Ele precisa que nós vá e pregue. Ele poderia dar essa missão aos anjos, mas Ele não deu. Ele concedeu a mim e a você essa missão. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Eu queria convidar o presbítero Lemerson para vir fazer uma oração. Amém? Ele vai orar e vai apresentar a Deus o nosso país, a nossa cidade. Amém? Nessa noite. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai maravilhoso, queremos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, orar pelo teu país, orar, Senhor, por esse estado, por essa cidade, Senhor, orar, Senhor, pela nossa família. Como foi dito aqui nessa noite, Senhor Pai, muitas vezes pensamos lá fora, mas esquecemos quem está do nosso lado. Muitas vezes dizemos que é os nossos amigos, mas muitas vezes a gente não fala de Jesus para ele. Senhor, em nome de Jesus, te apresentamos, meu Deus, o nosso país. Pai, independente, Pai, quem esteja governando, Pai, em nome de Jesus, convocamos, Senhor, tua presença para administrar, Senhor, Pai. Eu sei que muitos de nós falhamos contigo, Senhor, mas o Senhor misericordioso, Senhor, nossa vida, seja, Pai, em nome de Jesus, misericordioso, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, por não ser falho, Senhor, diante de Ti. Então, em nome de Jesus, derrama, Senhor, a unção, Senhor, Pai. Derrama, Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo, meu Deus, na vida de cada um desse país. Em nome de Jesus, Pai, cremos em Ti. Cremos, Pai, que o Senhor é poderoso, Senhor, Pai. Independente de quem esteja contra Ti, pode ser um exército, Senhor, Pai. Mas sabemos, Pai, que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Toma, meu Deus, este lugar, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que cada pessoa saia daqui, Pai, receba a palavra que foi dita nessa noite e saia diferente, com uma missão, meu Deus, de levar a Tua palavra, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que capacite cada um, que vista, meu Deus, a roupa da salvação, a armadura da salvação, meu Deus, e nos enche com o Teu Espírito Santo. Senhor, se tem algo, Senhor, que seja a ansiedade, crise, meu Deus, depressão, achando que não pode conseguir porque não sabe falar direito. Então, em nome de Jesus, eu determino, profetizo que caia tudo isso por terra, Senhor.
Porque vemos através da palavra que o Senhor levanta as pessoas incapacitadas, meu Deus. Então, em nome de Jesus, toma nossas vidas em tuas mãos. Toma estas pessoas em tuas mãos. Encha cada vez o Espírito Santo. Que as pessoas verem, estas pessoas que estão aqui, meu Deus, lá fora, que vejam o brilho do Senhor, meu Deus. Então, em nome de Jesus, te agradecemos, como foi dito nessa noite, por viver neste lugar. Porque temos, Pai, a possibilidade de te adorar livremente. Por enquanto. Então, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, que podemos se firmar cada vez diante de Ti, até Sua vinda. Então, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Eu quero convidar o Nildo aqui. Amém. Vamos louvar a Deus comigo. Amém. Deus sará.
frente em prol da festinha do Ministério Infantil, amém? Os irmãos que puderem abençoar essa festa das crianças, podem contribuir ali com a gente com a cantina. Tem salgado, tem refrigerante, tem bolo de chocolate. Acredito que os irmãos vão sair daqui cheios da palavra, da unção e de estômago cheio também. Amém? Já quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui nesta noite, todos que representaram suas igrejas, suas famílias, e possamos sair daqui nesta noite diferentes, transformados da maneira que nós passamos daquela porta. Amém? Que tudo que foi louvado, tudo que foi ensinado aqui nesta noite, tudo que foi pregado pelo nosso pastor Alex, possa ter penetrado aonde dentro dos nossos corações e que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. E no final, os irmãos não saem correndo não, porque a Rafael não. O Rafael ainda vai entregar uma lembrancinha a cada um de vocês. Viu? Oremos. Pai amado, Pai querido, eterno Deus, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, meu Pai, mais uma noite, por tudo que o Senhor tem feito aqui na tua casa. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, que o Senhor possa continuar derramando do óleo da tua unção, que o Senhor possa continuar, Pai amado, Pai querido, repreendendo todo o mal sobre a vida dos teus filhos e tuas filhas. Repreende, Pai, qualquer dado inflamado, qualquer homem sanguinário que possa se levantar, qualquer seta, Pai, que o inimigo ele possa planejar contra o teu povo possa cair por terra em nome de Jesus. Leva, Pai, o teu povo para casa, debaixo da tua santa proteção e continua, Deus, ajudando, fortalecendo aqui a cada um de nós. Viemos a colocar em prática tudo que foi visto aqui em nossas vidas. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a cada dia mais sermos missionários dentro das nossas próprias casas, para depois nós possamos exercer essa missão no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso Brasil e até os confins da terra, como foi pregado aqui nesta noite. Nós te oramos e te agradecemos por tudo e por tanto que o Senhor tem feito até aqui, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo, desde agora e para sempre. Amém.